Olá, galera da Além do Sol TV, seja bem-vindo a mais uma live e dessa vez com um convidado bem especial, um tanto que polêmico, mas para matar de repente a curiosidade, eu peço antes que você curta, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se possível, comente no decorrer da live, ou então no final da live, compartilhe e ajude a fortalecer essa corrente de reflexão, de opinião, de pensamento. O nosso convidado de um canal muito maior que o meu, o canal dele se chama De Tal Maneira, Tiago Alves. E antes de dar a palavra ao Tiago Alves, como de costume, eu quero ler para vocês rapidamente esta palavra aqui. Em Mateus 23, vamos ver aqui o versículo 13. Jesus falando. Né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais e nem deixais que entre os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorai as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, por isso sereis castigados com muito rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorrei mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. No versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, fariseus hipócritas e escribas, limpais por fora o copo e o prato, por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, sois sepulcros caiados, por fora permanecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos e aos olhos dos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Gente, esse versículo foi uma palavra de Jesus Cristo, tá? Uma palavra de muita coragem, sabe? Porque fariseus e escribas eram pessoas, autoridades religiosas muito importantes naquela época, que a sociedade tinha como pessoas importantes na época. Jesus foi um homem de coragem para chegar e questioná-las. Isso não quer dizer também que ele não ignorava, de certo modo, o pecado, mas ele tinha coragem de questionar, tanto que ele era visto como um opositor e decidiram tirar a vida dele. É claro que ele tinha que morrer de qualquer jeito, mas uma das coisas, né, que fizeram esse processo discorrer, né, foi essa dura oposição. Paulo teve uma atitude também bem interessante, está lá em Gálatas. Pedro, discípulo de Cristo, né, grande autoridade, Paulo estava vendo Pedro fazer uma atitude errada, fazendo práticas, digamos que judaicas. Paulo foi lá e repreendeu eles publicamente. Então, observe, Jesus Cristo, Paulo e muitas outras pessoas na história foram homens de coragem. Eu cito um aqui, claro que eu não, nem eu, acho que nem o Tiago também, a gente pode chegar, né,
ao dedinho mindinho dele, não sei, né? Mas é que é Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um cara que começou a ver a igreja alemã se corromper com o nazismo e ele resolveu abrir a boca. Resolveu abrir a boca, tá? Em meio ao nazismo e foi preso e foi executado. Eu creio que, como eu falei, a gente não chega no dedo mindinho dele. Mas, mesmo que a gente não chegue no dedo mindinho dele, nós temos um papel, nós temos uma missão de apontar o que está errado, apontar o que não está de acordo com Cristo. E para isso é preciso de coragem. E eu chamei, nesse momento, uma pessoa de muita coragem, sabe? Eu não acho ele só uma pessoa de coragem, é uma pessoa de coragem e muitas vezes de sutileza. Se tratando aqui do Thiago, eu não vejo como aquele lutador pensando numa ideia de MMA, aquele lutador agressivo que parte para cima com tudo. Não, ele é um cara técnico. Ele sabe bater de uma maneira mais precisa. Tiago, eu gostaria que você se apresentasse aqui para o público do canal e também para, de repente, alguém do seu público que futuramente esteja vendo essa live, tá? Por gentileza. Ok. Bom, Daniel, começo agradecendo a oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Eu acho que é muito importante, né? A gente está sempre dividindo conhecimento, é bem legal, principalmente quando a gente fala da mesma fé, por mais que tenhamos prismas diferentes. Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Alves, do canal De Tal Maneira. Sou aqui da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, né? Aliás, eu não sei de que cidade que você é. Eu sou de Belém do Pará. Belém do Pará, olha só. A tecnologia é uma dádiva. Pois bem, eu estou no YouTube há pouco tempo, né? Por aproximadamente aí 3 anos, com o canal De Tal Maneira. O canal tem um foco não só evangelístico, né? Mas como você mesmo cita na introdução, de incitar as pessoas a confrontar, né, as heresias do evangelicalismo moderno, né? Daquilo que eu costumo dizer que é o cabresto religioso que muitos coronéis da fé impõem às pessoas. Então eu gosto muito de trazer, né, o contraste do conhecimento bíblico, né, do que diz as Escrituras, do que diz o Cristo, do que diz o Evangelho, em relação ao que é passado para as pessoas em formato de costume religioso. E essa é a proposta do De Tal Maneira. Não só o evangelismo, porque o evangelismo, na verdade, ele já está até saturado, né, nas plataformas digitais. Você tem muito isso. Só que o problema é que muitos desses evangelismos são partidários. São evangelismos conforme as cartilhas religiosas. E essa é a minha contestação. Sistemas, exatamente. Então, mas, Thiago, antes da gente entrar no teu canal, eu queria que você falasse um pouco de você, assim, certo. O que você faz na vida pessoal, um pouquinho da sua história, pode ser? Pode, claro. Bom, vamos falar um pouco da questão da visão cristã, né? Falando de uma forma secular, eu não vivo do YouTube, né? Gostaria, mas não vivo do YouTube. O YouTube, ele é um dos meus trabalhos. Eu encaro como trabalho, embora não viva dele. Eu sou metalúrgico, né? Trabalho aqui na minha cidade como metalúrgico. Sou casado. Ô, companheiro! Metalúrgico. Mas eu tenho todos os dedos e não tenho aptidão para desviar o que não é meu. Você fica tranquilo. Mas nada contra, cada um com a sua visão política. Nada contra desviar o que não é teu? Nada contra, até porque cada um vai responder por si. No tocante ao questão, tá tudo tranquilo, tá ok? Eu sou aqui da cidade de Jundiaí, sou casado, tenho uma filha, já considero que tenho, falta 2 meses para a gente se conhecer, que a minha esposa está de 7 meses. Oh, que bacana. Inclusive, eu estou aqui no quartinho dela, né, onde eu gravo o meu estúdio hollywoodiano. Eu sempre brinco com os meus inscritos, né, do meu estúdio hollywoodiano, que na verdade é o quarto da minha filha.
Mas tenho esse trabalho no YouTube por essa razão que eu disse, mas conheci a Cristo nos vídeos de 2009 e 2010, né, onde eu tive a oportunidade de ser chamado para a graça pelo Cristo através de pessoas que me evangelizaram, né, pessoas que inclusive fazem parte de instituições religiosas. Já tive oportunidade, e eu digo oportunidade porque eu tenho um respeito muito grande, já tive a oportunidade de ser membrado à Assembleia de Deus, já tive a oportunidade também de ser membrado à Igreja Batista, já tive a oportunidade de ser membrado a algumas outras instituições de menor expressão, mas eu sou muito grato, né, a todos esses irmãos que fizeram parte do meu processo de conversão, mas hoje eu sou não denominacionado, né? Como as pessoas costumam dizer aí, destemplado, desigrejado, eu acho pejorativo. Prefiro não denominacionado. Eu não congrego em instituições, mas, obviamente, que a minha visão ainda é e sempre vai ser o Cristo como meu Senhor. E considero os irmãos que estão dentro das instituições os meus irmãos, não considero uma rixa, né? Como infelizmente ainda existe essa polarização, esse partidarismo obsessivo. Esse negócio do igrejado chegar a apontar, o desigrejado vai para o inferno, quem não frequenta o templo vai para o inferno, e o contrário, o desigrejado chegar e falar, nada presta aí, é tudo corrompido, aí não vou nem tocar, porque eu vou me corromper. Isso aí é a demonização, né? A gente vai chamar, que a gente chama na história de maniqueísmo, a ideia do bem contra o mal, não sei o quê. Eu entendo que isso daí, Daniel, é muito do desconhecimento, né? As pessoas usam muito a Bíblia mental, que é a Bíblia que elas imaginam que existe, né? Elas imaginam que a igreja é uma construção e elas também imaginam que se tiver dentro de uma construção, você corre o risco de não estar na igreja. Então, quer dizer, tudo isso é falta de conhecimento, falta de tato, falta de proximidade com o seu irmão. Eu não sou desse time, não. Acho que tanto dentro quanto fora das instituições tem muitos trabalhos sérios, evangelisticamente falando. Existem também muitos trabalhos que, infelizmente, estão voltados para doutrinas humanas, para vaidades humanas, para a construção de impérios. Inclusive, é justamente isso que eu debato lá no meu canal. Mas, entretanto, todavia, porém, eu não sou extremista. Eu não considero que existe um lado correto. Na verdade, está todo mundo errado, carente da misericórdia de Deus. E é assim que eu penso, né? Falando de você fez algumas perguntas pessoais, né? Como eu disse, eu não vivo do YouTube, eu trabalho, né? Então, eu trabalho em outro emprego, mas eu tento encaixar, né, dentro das minhas folgas, esse trabalho no YouTube, que eu entendo como importante. Eu acredito que é a minha parte, né? Trabalhar o conhecimento. Eu entendo que o conhecimento guardado é um conhecimento perdido. Então, um pouco que pela misericórdia de Deus eu aprendo com o Senhor, com pessoas também, né? Porque eu acredito que o evangelho é muito pessoa, muito tete a tete, muito calor humano. Você aprende muito com essas experiências, não só com a letra, né? Não só com o que está escrito, mas com o que você vive. Então, eu procuro passar adiante aquilo que eu entendo como importante ou que pode ser um adendo aí, alguma coisa que possa cooperar na caminhada de cada um. Então, basicamente, esse é o meu foco lá. É legal tu falar isso também. Eu também não condeno os desigrejados. Eu confesso que eu também passei por umas... Eu não sou metalúrgico, mas eu passei... Mostra a mão aí, tem todos os dedos? Sou professor, mas assim, eu não me considero nem desigrejado, nem destemplado. Eu me batizei numa igreja batista e estou na Assembleia de Deus, só que assim, eu optei nesse momento por não estar frequentando os cultos em virtude da pandemia. Eu gosto ainda de congregar, entendeu? E pretendo continuar ainda congregando enquanto eu sentir que eu posso fazer a diferença. No meu caso, eu faço a diferença através da minha arte. Eu sou, digamos que, dramaturgo, faço as minhas peças de teatro e levo para diferentes lugares. E eu tenho esse momento onde eu posso pregar sobre o evangelho dessa maneira lúdica, diferente, que toca, né? Muitas vezes o coração, muitos depoimentos, muita gente se emociona. E nesse período de pandemia também
transformando as coisas aqui para o canal. E também, em breve, vou estar trabalhando com música também, né? Estou aproveitando o dom da minha esposa. Mas como surgiu? Por que o nome do canal, Thiago, é De Tal Maneira? Por que isso? Bom, baseado no verso que, para mim, ao meu ver, é o que resume todo o escrito bíblico, toda a importância e toda a soteriologia da Bíblia, né? Que é João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse verso, para mim, ele foi, é e vai ser sempre a marca principal, a essência, cara. Então, quando eu tive esse impacto do Evangelho, né, esse impacto do Cristo, quando eu entendi quem era o Cristo, o que ele tinha feito por mim, eu, por mais de ser um ser humano errante, né, e me via na época da minha conversão extremamente perdido, vamos dizer assim, mental, psicologicamente, emocionalmente, e quando eu vi todo o impacto desse amor, desse trabalho, né, que Cristo teve em dar-se por amor da minha vida, e não só da minha vida, mas de todo aquele que crê nele, quando eu vi esse verso, aquele verso me marcou muito. Então, quando eu entendi que eu posso cooperar fazendo um vídeo de alguma forma ajudando as pessoas, já me veio esse nome em mente, né? E na época, quando eu fui fazer o canal, né, só uma curiosidade, você pode notar que o tal é com TH. Não é por causa do meu nome, não. É porque, na época, já existia uma música que estava em alta com esse nome. Eu falei, se eu colocar o nome do canal assim... levar um strike, né? Aí eu coloquei o H, acabou casando com a questão do meu nome e tal, foi até uma ideia da minha esposa, mas a origem do De Tal Maneira é de João 3,16, né? Então seria uma maneira absurda, algo que está acima do nosso conhecimento. Então, é muito a abordagem que eu tento trazer no canal, né, de coisas que estão, de repente, fora do nosso campo de visão, pensar fora da caixa, seria um amor fora da caixa, um amor absurdo, né, que Cristo teve por nós. Essa é a origem do nome do canal. Poxa, que bacana, cara, porque realmente eu estou de pleno acordo que esse versículo, João 3,16, ele resume mesmo a Bíblia. Ele fala da salvação pela fé, ele fala do amor e fala de uma tal maneira mesmo. Tal absurdo. Maneira que é indizível e imensurável, porque é um amor de alguém que morreu, ressuscitou e se tornou um nome sobre todo nome. Então, sim, eu achei muito legal esse ponto que você colocou, porque essa tal maneira, eu até te pergunto, você acha que essa tal maneira, ela cabe em sua completude dentro de um sistema? Na verdade, eu entendo que o sistema tentou se instalar nessa tal maneira, né? Porque a tal maneira é muito absurdamente maior. E é justamente esse o problema. O sistema, o que é o sistema, Daniel? Você, como uma pessoa com vivência, você é bem esclarecido, mas talvez as pessoas que nos assistem possam fazer aí concatenar essas ideias. O sistema é tentar moldar ou tentar colocar dentro de uma fórmula ou dentro de uma forma algumas regras em algum ambiente, né? Colocar as pessoas dentro de uma regra, dentro de uma cartilha, melhor dizendo. E é isso que o sistema religioso faz. Eu costumo dizer que as pessoas hoje em dia, elas não creem mais nos escritos bíblicos. Elas não creem mais na Bíblia, elas não creem mais no Evangelho. Elas creem nas suas próprias exegeses. Elas creem nas suas próprias formas de interpretar a Bíblia. Por isso que existe esse partidarismo, né? Aí você vê a discussão entre os calvinistas, arminianos, molinistas, aí você vê o cessacionista, aí você vê o cara que crê no dom. Tudo isso porque as pessoas fazem as suas exegeses particulares. Elas não são, como é que eu posso dizer, elas não sabem apenas ler e interpretar, elas têm que dar a opinião delas na sua interpretação, entendeu? E muitas vezes fica preso a isso, né? Isso. É como se nós nós dois pegássemos um texto para ler, um livro, e depois de nós lermos esse livro, nós vamos dissertar o que nós entendemos. Você vai dar
a sua opinião, eu vou dar a minha. Mas espera lá, o livro é o mesmo, as verdades são as mesmas. Só que a gente deixa se levar, né, pela interpretação emocional, psicológica, talvez os valores, e a gente acaba dizendo que a nossa interpretação é a verdade, quando a verdade é aquela que está no texto. Então, esse é o grande pulo do gato do sistema. O sistema tenta dizer, vender para as pessoas que ele está com a Bíblia debaixo do braço, quando ele, na verdade, ele está com seus costumes, com aquilo que lhe apraz, né? Esse que é o grande lance. Então, eu não entendo que a maneira do amor de Deus caiba dentro do sistema, porque o sistema ele não tem estrutura para isso, e não dá para você limitar algo que é atemporal, não dá para você limitar que é algo que é infinito, não dá para você limitar algo que, na verdade, nem existe, né? Porque a existência é uma coisa que está fadada a nós que passamos. Ao tempo. Ao tempo, exatamente. E o Cristo, o nosso Senhor, o amor do Cristo e também a verdade do Evangelho, ela está muito acima da existência, né? É algo que é perpétuo, não é mesmo? Então não tem como você sistematizar algo assim. Não cabe na breve imensidão do tempo. Ele simplesmente... No sopro ridículo do tempo, né, cara? Pois é. E o canal, ele tem vídeos diversos, mas conforme você me falou, ele tem um foco em apontar, como é que posso dizer, heresias, farisaísmo. O que levou a você... Porque isso é um ato de coragem, sabe? Não é, como eu falei, não é qualquer um que tem coragem de chegar e levantar uma voz e criticar. Não é qualquer um que tem essa coragem. Por exemplo, às vezes a pessoa fica presa a um sistema e, infelizmente, passa a viver de hipocrisia. Por quê? Porque, às vezes, de repente, depende do seu sustento no sistema. Então, como surgiu em você essa coragem de denunciar a heresia, o farisaísmo, falsos profetas? Sim. Existe todo um processo, né, para que isso aconteça. O que você citou é muito importante. Existem pessoas que têm dificuldade de sair do sistema justamente por causa dessa comodidade que o sistema te dá. Eu, antes de me desligar, né, do sistema religioso, eu pregava dentro das igrejas, eu liderava trabalhos dentro das igrejas, e tudo isso traz a você, ao ser humano, ao homem, à carne, à limitação, a vaidade, porque você tem um posicionamento, você tem uma notoriedade, né, você é uma pessoa respeitada, e é difícil você bater de frente com essa sua vaidade, mas quando você tem o estalo do evangelho, quando você toma aquele tapa na cara de realidade, né, espiritualmente falando, né, fazendo aqui uma analogia, mas quando você toma esse choque de realidade, vê que a sua vaidade está sabotando a sua caminhada e vê que talvez você está fazendo parte de um sistema que corrompeu o evangelho, né, corrompeu de forma evangelicalista, né, não é mais evangelho, agora é evangelicalismo. Então, quando eu tive esse sopro, né, vamos dizer assim, e eu creio particularmente que foi o próprio Cristo que me deu esse discernimento através do seu Espírito, através de sua palavra, eu entendi, poxa, eu estou fazendo parte de um sistema que lá atrás crucificou o Cristo. Porque como a gente falava no início aqui da live, né, o farisaísmo e tudo mais, todas essas coisas não são de hoje, não é uma invenção moderna. Nós não estamos hoje denunciando, nós não estamos inventando a roda, né? Isso já acontece há muitos anos. Então, quando eu tive esse tino, esse pensamento, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu, dentro do sistema, comecei a combater o sistema e percebi que era um trabalho inútil, né? Era quase como secar o gelo, porque eu estou dentro do sistema querendo mudar o sistema. Eu não entendo dessa forma. Eu acredito que existem pessoas dentro do sistema que estão bem intencionadas e que podem ajudar, que podem fazer trabalhos sérios, mas dificilmente ela vai conseguir mudar o pensamento de todos aqueles que estão inseridos no sistema. Então chegou um ponto de eu começar a questionar coisas dentro da instituição, a exemplificar. Vou dar um exemplo aqui. Eu comecei a questionar a cobertura espiritual. Mas peraí, esse negócio de que é pregado que eu tenho que estar debaixo da cobertura espiritual de um ser humano que come, bebe, dorme como eu, que tem as limitações que eu tenho, que tudo bem, tem um chamado, tudo bem, tem um trabalho, né, diante de Deus, mas ele não tem poder nenhum. Eu comecei a questionar isso buscando, né, na Bíblia, buscando nos escritos,
e expondo isso, até que a liderança, opa, peraí, você está passando dos limites, né? Quando você está pregando dentro do sistema e o sistema está gostando do seu discurso, você é valorizado, mas na hora que você começa a confrontar, biblicamente falando, você passa a ser um incômodo. E eu fui, obviamente, com esses questionamentos, eu só citei um como exemplo, né? Fora outros muitos assuntos, mas eu fui devagarinho sendo convidado a me retirar, até que eu entendi que eu tinha que decidir que lado do muro eu ia pular. Se eu ia pular para o lado das convicções que eu estava tendo, espiritualmente falando, psicologicamente falando, sentimentalmente falando, ou se eu ia fazer cara de paisagem, aceitar aquilo que por dentro eu não aceitava e ser inserido na panela. E eu decidi pular fora, né? E desde então eu tenho combatido aquilo que entendo que biblicamente está errado. Aquilo que eu entendo que biblicamente não tem base, eu combato. Mas sempre deixando bem claro ao seu público e ao meu público que posteriormente possa assistir esse trabalho aqui, essa live, nunca combatendo pessoas. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Como citei no começo de minha conversão, devo muito a seres humanos que se disponibilizaram a apresentar o Cristo para mim. Então, todas essas pessoas têm muito valor e elas estão dentro da instituição religiosa, elas estão dentro do sistema. Então, eu tenho um máximo respeito daquele que entende que precisa de uma igreja, ou precisa de um pastor, ou precisa disso, daquilo. Não tem problema nenhum. Desde que você não esteja sendo enganado, desde que você não esteja sendo usado como massa de manobra, desde que você não esteja sendo vilipendiado da sua liberdade, desde que você não esteja sendo apenas direcionado para a vaidade do homem ou da mulher, ou quem quer que seja que lidere o trabalho, para mim, sem problemas. Então, minhas falas nunca são contra pessoas, e sim contra atitudes, contra heresias, contra palavras mal colocadas. Sempre, parafraseando, inclusive, o que os escritos bíblicos dizem, né? A luta não é contra a carne ou contra a sangue, mas principados, potestades. Então, os principados e potestades que eu entendo que eu combato é a desinformação. É a desinformação, é a ignorância, é o costume religioso. Baita principado, hein? É um baita principado. É claro que é aquela fábula, né, do beija-flor que tenta apagar o fogo da floresta com um biquinho dele, mas é o que ele pode fazer. Então é o que o De Tal Maneira tenta fazer. O pouco que nós conseguimos fazer é o meu máximo. Então eu já estou feliz com isso. Então, só para deixar bem reiterado, eu não concordo com o sistema religioso, mas eu não apedrejo, porque lá dentro existem pessoas sinceras. O meu contraponto aos argumentos, com realmente as heresias e com o engano do povo. Você citou o MMA, eu sou fã, eu gosto muito do esporte, né? Então, citando o MMA, eu não gosto de ser muito agressivo, porque você expõe pontos fracos. Você tem que medir a distância, você tem que entender a envergadura do seu oponente, você tem que entender o posicionamento dele, você tem que mudar a base. Então, muitas coisas você tem que fazer de uma forma mais sutil, apesar de ser um esporte de contato físico mesmo, de extremo porrada. Às vezes eu acho que tu aplica um jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu é aquele que ele busca se machucar o menos possível e bater o menos possível. Sim, é o que o jiu-jitsu faz, né? É mais você usar a força do adversário contra ele, né? Deixar ele se machucar, ele se enrolar. Então é isso que eu tento fazer, cara, porque o lobo, ele se entrega. Uma hora ou outra ele se entrega, uma hora ou outra ele solta uma fumaça aí, ele solta uma palavra mal colocada, ele entrega que ele tá mal intencionado ou que ele tá mal instruído. Então por isso que eu não entendo que você tenha que ser agressivo. Eu não entendo que você tenha que, de repente, ter um discurso jihadista, assim, dedo na cara. Embora isso angarie muito público, muita gente gosta, né? Se as pessoas não gostassem desse tipo de coisa, programas de TV como o do Siqueira Júnior, do Datena e de outros caras não faria sucesso. As pessoas gostam disso. Esse negócio mais inflamado, mais quase que... Principalmente brasileiro, né? O brasileiro, ele seguia muito pela emoção. E, infelizmente, isso é uma página que o nosso país precisa virar, né? Entendeu? Precisa virar, né? E esse tipo de divisão está em todos os lugares, inclusive na religião, né? Uhum. As pessoas vão muito na emoção,
vão muito no costume, né? Sempre foi assim, sempre aprendi assim. Síndrome de Gabriela, né? Uhum. Então é complicado. E no teu canal, no decorrer do teu canal, de tal maneira, você já teve algum problema, assim, de chegar alguma das pessoas que você denunciou e vir te questionar, vir querer dar strike, vir querer acabar? Conte um pouco desses causos pra gente. Olha, assim, afora as maldições, né? As maldições são as que eu mais recebo todos os dias, vocês me amaldiçoando, porque você vai morrer, porque a sua família vai acontecer isso e aquilo, porque Tá mexendo num ungido. Deus vai pesar a mão em você. Que misericórdia, né? Mas, enfim, é fruto da ignorância das pessoas. Mas afora a parte da ignorância e das ameaças, muitas ameaças em comentários, muitas Pode ameaças. citar um exemplo? Sim, claro. Teve um pastor que mandou uma mensagem para mim que falou para eu tirar o vídeo, que senão alguém da minha família ia morrer. Porque eu estava mexendo o ungido do Senhor. Nossa. Um pastor, eu dei uma pesquisada no cara, líder de trabalho e tal, e eu fico triste de ver isso, né, cara? O desconhecimento das pessoas e também o mau caratismo, né? A verdade é essa. Mas além disso, eu tomei strike de uma igreja muito famosa aí que tem um bispo que ele levanta mais cedo, né? Não sei se você captou. Levanta mais cedo? Ah, sim. Então, esse cara, né? Eu sou muito cedo. Ele é um visionário. Muito cedo. Viu coisas mais cedo do que todo mundo. Uma vez que bem no início da situação que nós vivemos, situação de saúde que nós vivemos no país, né? A gente não deve citar o nome, porque pode dar algum problema pro seu vídeo. Mas no início desse isolamento e tudo mais, ele começou a fazer comércio de livros, curiosamente. Aí eu questionei isso, mas por que você está focando no comércio agora, que as pessoas estão em casa e tal? Ele fez um vídeo, inclusive, fazendo uma propaganda bem apelativa, quase um Polishop. E aí eu questionei e ele deu um strike no meu canal, né, balançou meu canal. Já tomei também, já recebi e-mail de advogados de pastores, um advogado de um pastor também que usa um chapéuzão bem grandão assim, chapéu de rodeio. Ah, tá. Não vou falar o nome dele não, mas vamos dizer que ele mora lá na cidade de Santiago, lá. Uhum. Santiago Compostela. Isso, Santiago Compostela. Então, já recebi e-mail do advogado dele pedindo para excluir um vídeo e tudo mais, até um vídeo que ele foi processado por causa desse vídeo. Então o advogado pediu para eu retirar e tudo mais, que senão teria problemas. Aquela ameaça velada que a gente recebe, né, dos advogados, que o advogado é outro cara que sabe bater de uma forma sutil. Mas, além disso, já vários comentários maldosos, isso é normal. Aliás, eu até estranho, cara, quando a perseguição não vem. Aí eu fico pensando, puxa vida, eu tô fazendo coisa errada, porque os caras não estão me xingando mais, o que tá acontecendo? Mas, normalmente, é bem nesse cunho aí. Já tive strike, já tive e-mail de advogado, já tive ameaças de morte, ameaças de maldição, blá, 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 isso aí é normal. Achei interessante a concepção desse pastor. Olha, você está mexendo com, tipo assim, Ungido você está mexendo com um homem de Deus, você está criticando, né? Você está criticando, né? Um homem de Deus. Por tal razão, eu me sinto, pelo que eu entendi é isso, por tal razão, eu me sinto respaldado a mandar matar alguém da sua família. Exatamente. Que conceito interessante, né, Thiago? Bem bíblico, bem cristocêntrico, né? Da Bíblia de Maquiavel, né? Da Bíblia de São Cipriano. Da Bíblia do príncipe de Maquiavel. O poder, ele inebria. Esse aqui é um fato, entendeu? Sim. Quando é o que eu falei no começo, o orgulho, cara. Chega um ponto que o seu orgulho, ele te dá uma rasteira. Quando você tem uma experiência com poder, tem uma frase que diz, acho que até do Maquiavel, dê poder e você vai saber quem a pessoa é. Quando você tem uma experiência de poder, tá?
Ou você tem duas escolhas, ou você não se apega, ou você faz tudo para se manter no poder, porque vai ter que gente abaixo querendo te derrubar. Então, você vai ter que se cercar de tudo quanto é tipo de estratégia, né, Tiago, para se manter no poder. E muitas vezes, para você se manter no poder, rola o jogo baixo. Assim, o Fernando Henrique Cardoso, ele confessou recentemente que foi um dos grandes erros dele, entendeu? Um grande erro dele é permitir que houvesse reeleição no Brasil, que o Brasil não tinha essa estrutura para haver reeleição. Porque a partir do momento que o cara está no poder com seu partido e quer se reeleger e tem a reeleição, ele passa a trabalhar o seu mandato todinho pensando em se reeleger, tá entendendo? E não trabalha direito. Não trabalha direito, fica focando só em coisa populista. Isso foi uma coisa que o Fernando Henrique, depois de muitos e muitos anos, reconheceu. Mas é isso, poder ele inebria as pessoas. E quem quer se manter no poder mesmo, quem não é desprendido, vai fazer tudo para se manter no poder. Eu, particularmente, não gosto disso, sabe? Quando eu já tive ocasião que eu tive poderes, tipo, cargos na minha igreja, chegou um momento que começaram a me questionar muito. Ah, Daniel, não sei o que tu faz, tudo que tu tá fazendo tá errado, criticar, cheguei a uma conclusão. Olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu largo o cargo e dou oportunidade para alguém fazer melhor do que eu. E foi isso que eu fiz e não me arrependo. Parti para outros projetos. E é o seu caso também, né? Que você foi criticado. Não, olha, você não pode falar isso aqui, não pode falar isso aqui, não pode falar isso aqui. Não se apegou a um cargo. O problema é que as pessoas se apegam a um cargo. Sim. Não é verdade, Tiago? E a pessoa se apega ao cargo e quer se manter. Não, você não quis se apegar a cargos e seguiu o seu caminho. Qual a medida para te definir quem, de certo modo, é fariseu, quem, de certo modo, é fariseu ou não? Isso é uma pergunta importante, porque, às vezes, eu te falo, o desigrejado, ele sai da igreja, sai de um sistema, e, às vezes, ele, sem perceber, se mete num sistema. Sim. No sistema desigrejado. Tu tá entendendo? Sim, o quê? Isso é o que mais acontece, né? A pessoa que sai do sistema, ela sai com a cabeça do sistema, né? Ela sai com aquele molde, né? De sistematizar, só que ele dá outros nomes, mas ele continua sistematizando a sua fé. Então, é natural o ser humano. O ser humano naturalmente sistematiza tudo. Mas quais são os critérios? Como é que você filtra os critérios para fazer as suas denúncias? Você passar uma informação, tudo é muita responsabilidade. Essa live aqui é uma coisa de, digamos que, muita responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis consigo mesmo, com outros. Eu, por exemplo, quando eu vou entrar numa sala de aula, eu tenho que ser responsável pelo conteúdo que eu estou passando, por estar falando o que aconteceu, fundamentado. Como é que é esse teu crivo para fazer uma denúncia? Essa a resposta é muito simples, Daniel. O meu crivo, o meu filtro, a minha forma de entender é o Cristo. Eu sempre coloco o Cristo como esse filtro de acordo com o que eu estou vendo, né? Eu entendo o seguinte: para eu dizer que você, que ele está sendo herege, ou está sendo hipócrita, fariseu, eu pego a sua fala, ou a sua atitude, ou aquilo que você está fazendo e coloco a seguinte questão: está de acordo com o que o Cristo ensinou? Está de acordo com o que Jesus fez? Ou com o que ele deixou de instrução? Ou bate com o discurso de Jesus? Então, esse é realmente o ponto que me faz entender se o camarada é um
fariseu, hipócrita, falso profeta, como você queira nomenclaturar, mas sempre Jesus sendo o filtro disso, né? Há exemplo, né? Há exemplo. A questão que você leu a passagem de Mateus capítulo 23, né? Muitas pessoas usam esse Mateus capítulo 23 para solidificar certos costumes, né? Você citou também Paulo, que chamou a atenção de Pedro, porque Pedro estava querendo andar ali com a galera do judaísmo. Ele estava meio que querendo também ensinar preceitos meio que judaizantes para não judeus. Voltando em Mateus 23 e concatenando com o que você falou de Paulo e Pedro. Eu não sou defensor da prática do dízimo, e entendo que a prática do dízimo é uma prática voltada exclusivamente ao Antigo Testamento, ao povo judeu, a questão da tribo levítica, enfim, isso está bem esclarecido. Hoje a questão da pessoa decidir se ela crê assim ou não, já está esclarecido. Então, no próprio capítulo de Mateus 23, Jesus está repreendendo as pessoas pelos seus costumes e que estão deixando para trás os valores que ele mesmo, Jesus, estava ensinando aos seus discípulos, né? Você citou aqui a questão, vamos ler aqui para não ficar, 23, não praticar misericórdia, não praticar justiça, não praticar a fé, não é isso? Então, quer dizer, eu entendo que se não estiver dentro desse crivo do próprio discurso de Jesus, eu entendo que é uma crítica aos fariseus de hoje, aos hipócritas de hoje, das suas ritualísticas, né, do seu discurso lacrador, desculpe a palavra, eu sei que está meio na moda, mas é mais para contextualizar. Mas é lacração mesmo. Lacração mesmo. Aquela frasezinha. Lacração é aquela frasezinha de efeito que, além de rasa, acaba a conversa. Você tá entendendo? Sim, ela é quase uma cortina de fumaça para fugir do assunto ou para fugir do debate. Né? Então, o Cristo, quando repreende os caras aqui em Mateus 23, ele deixa muito claro isso. Para a gente combater esses costumes que, no fim, são apenas vaidade e religiosidade, e concatenando lá com Pedro e Paulo, às vezes o cara está até bem intencionado, mas ele quer fazer a boa com todo mundo. Frases de efeitos, né? Isso, ele quer fazer as frases de efeito porque ele quer ser o boa praça. Não, o cristão tem que se posicionar respeitando, obviamente, a visão do outro, respeitando a forma de viver do outro, amando o outro, né? Mesmo nas divergências, mas tem que se posicionar. Então, eu entendo que é esse o crivo que eu tenho que usar. Se eu vejo o discurso do camarada e o camarada está politizando o discurso religioso, ele está fugindo do que diz os escritos bíblicos, ele está inventando uma nova soteriologia, ele está querendo inventar um novo evangelho, né, que o evangelho quer dizer boas novas, ele está querendo trazer uma nova revelação. Pera lá, esse cara acende uma luz e heresia. Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que, lógico, eu estou sendo bastante sucinto, mas é toda uma análise que você faz, mas o crivo é Jesus. Jesus disse, Jesus ensinou, Jesus concorda. Então, em cima disso. Eu tenho um posicionamento também parecido sobre o dízimo. O quê? Qual é a minha situação? Eu dou meu dízimo, entendeu? Eu sou dizimista, mas eu também sou contra a pessoa chegar e, biblicamente, vir e impor isso, sabe? Isso. Tu não faz o dízimo, tu não dá o dízimo, Deus vai te amaldiçoar, ou vai vir um devorador, um monte de situação. Eu, Daniel, também particularmente sou contra, apesar de dar como forma de gratidão, porque eu acho que Deus, ele não funciona dentro do sistema chamado barganha. O que é o sistema? O que é o sistema chamado barganha? Eu te dou isso aqui, tu me dá isso aqui. Eu te dou isso aqui, tu me dá isso aqui. Não. Tu dá uma oferta por amor, por gratidão, e Deus também, ele te dá muito mais. Antes da tua oferta, ele já te deu, né? Os escritos bíblicos, Deus ama quem dá com alegria, né? Se você tem a alegria de cooperar, se isso te traz paz, se você gosta, eu costumo dizer muito, né? Eu citei o dízimo como um assunto que é muito comentado, né?
mas o dízimo em específico. Se você se sente bem, eu costumo dizer isso para as pessoas, coopere. Se você está num trabalho que é sério, você sabe para onde está indo esse dinheiro, está indo para uma obra social, para um trabalho ali voltado para a comunidade, está sendo algo produtivo, ou não é simplesmente para pagar a vaidade de um clube do Bolinha, legal, coopere, se isso traz paz ao seu coração. Agora não se pode, como você mesmo disse, imputar uma responsabilidade, coagir as pessoas, né? Fazer aqueles descontextualizadas de Bíblia, né? Ó, o devorador vai vir na sua casa, essas coisas, esse terrorismo gospel, eu sou completamente contra isso. Até porque já teve gente, já vi vídeo de gente falando que não pode nem entrar, né? Tu não dá o dízimo, nem entra aqui. Não sei se tu já viu situações assim. Ah, puxa vida, eu já ouvi de pastores, o seguinte: por que você senta nessa cadeira se essa cadeira foi comprada com dízimo e você não concorda com o dízimo? Eu já ouvi de pastores assim, entendeu? Não foi uma, nem duas, nem três vezes, foi de grandes instituições. Então, quer dizer, é um pensamento que não é de todos, mas é da maioria, infelizmente, os líderes religiosos desse país. Então é complicado. Agora, quem for abrir a boca para falar fora disso, digamos que sofre retaliações. Ela é uma conjunção dos registros bíblicos inspirados, mas Cristo, realmente o Filho de Deus, ele está muito acima de todo e qualquer compilado de histórias, né? Então é complicado, as pessoas não têm essa mentalidade, elas olham para a Bíblia e falam, não, isso aqui é um amuleto que eu não posso mexer nisso aqui, eu não sou santo o suficiente. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas funcionam. Porque até mesmo tão próxima da Reforma Protestante, né? Pelo que eu já pesquisei, o Lutero, ele estava em dúvida se iria colocar o Apocalipse. Pasme você, meu irmão, que nos ouve, que nos assiste agora, muitas coisas do que foram traduzidas para nós não estão exatamente como os originais. E quem estuda a Bíblia sabe disso. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia, né? E também conhecer os escritos originais, aquilo que está em grego koiné, de repente em línguas já mortas, mas que quando foi contextualizado para a Vulgata Latina, muita coisa foi, vamos dizer assim, adaptada à nossa cultura da época. Então, as pessoas terem a Bíblia como algo, um amuleto, elas acabam correndo o risco sem um certo senso crítico, né? Sem um certo senso. Por exemplo, Gênesis, muita gente toma literalmente o que está lá, e pode ser que aconteceu literalmente mesmo. Eu não condeno quem diz que aconteceu literalmente, quem não aconteceu, mas a verdade, pelo que se tem de registro arqueológico, tem um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, não sei se você já ouviu falar. Conheço, assisto muitas coisas dele. Pois é. Que ele falou algo muito interessante, que Gênesis ele foi escrito para um povo que estava saindo do Egito, ou seja, por uma linguagem dentro de um contexto do universo egípcio. Tá entendendo? Sim. Do universo da cultura egípcia. Por isso Sim. que essa criação usa alguns termos para que se fizesse compreensível. Para que fosse compreensível na época. Porque Sim. tudo é linguagem, tudo está dentro de um contexto. É muito parecido do que Paulo faz muito tempo depois, quando ele chega em determinado lugar e vê um altar do Deus desconhecido. Né? Ele vê que ele está diante de um povo idólatra, que entende Deus como um poste ídolo, ele aproveita aquele altar vazio para apresentar o Deus verdadeiro. Então, ele fala a linguagem das pessoas sem corromper a fé, sem corromper a verdade. Então, eu acredito que esses livros, não só Gênesis, mas o próprio Apocalipse, ele tem muita linguagem figurada, muita linguagem que transcende. Se você não pode, de repente, interpretar literalmente, e algumas coisas você interpreta literalmente, mas tudo isso com discernimento, tudo isso com o crivo de Jesus Cristo. Com o crivo de Jesus Cristo, como disse no começo. Então, tu concorda que é preciso ter fundamento e para falar, né, para apontar o dedo, tá? Para chegar e, digamos que, denunciar algo, é preciso de algumas coisas. Coragem,
fundamento no que você vai dizer, independência também. Independência de sistemas religiosos, não independência de Deus. Dependência de Deus, com certeza, é essencial. Mas uma serra, você não ficar preso. Porque o que eu vou falar, né, o que eu vou abrir a boca para denunciar, vai me tirar de um cargo, vai me tirar do sistema, vai necessariamente tirar meu emprego. Então, é preciso pesar, ter essa liberdade. A Bíblia diz, né, que onde o Espírito de Deus habita a liberdade. E é importante nós pegarmos essa liberdade em Cristo, liberdade de se expressar, tá? E também liberdade para reconhecer as nossas limitações, né, Tiago? Tá? Sim, porque nós não somos perfeitos, muitas vezes somos hipócritas também. Nós temos que tirar a trave do nosso olho, muitas vezes, para observar o cisco. Tirar essa trave não é um processo fácil, não. É muito difícil também. No meu caso, às vezes, eu fico perplexo de gente engolindo camelos, sabe? Muitas vezes os sistemas religiosos, eles estão, sabe, especialistas, degustadores de camelos, sabe? Aqueles camelos imensos, engole tudinho. Aí os mosquitinhos, eles eles coam, eles pisam, ou seja, não tem muitas vezes a coragem de apontar para as autoridades, e muitas vezes aponta para os mosquitos, para os menores, né? Para as pessoas, digamos, que não tem muitas vezes como se defender, quem o defenda. Muito do trabalho que eu faço no canal é tirar as pessoas da fé lúdica e trazer elas para a fé prática. Como que isso funciona? A pessoa, às vezes, passa 5, 10, 15, 20 anos de sua vida ouvindo a respeito de pecado, ouvindo a respeito de heresias, ouvindo a respeito de falsos profetas, que eles existem, que eles vão enganar as pessoas e tal, mas sempre num pensamento futurista, lúdico, de que isso vai acontecer lá na frente, lá no Armagedon, lá na grande tribulação, que eu não vou participar disso, que eu não vou vivenciar isso. Quando você traz a pessoa para a fé realista, fé prática, e mostra para ela que ela está vivendo isso hoje, que ela está vivendo toda essa apostasia, ela está... E outras gerações já viveram. Que, como eu disse no começo, nós não estamos inventando a roda, isso já está acontecendo há muito tempo. Então eu gosto de trazer as pessoas para essa prática. Por que é que o Tiago, lá de tal maneira, pega o erro do camarada do chapéu do cowboy lá e mostra toda a escravatura gospel que ele está propondo ao povo? É porque ele gosta de notoriedade? Não, é para mostrar, gente, é isso que Jesus estava ensinando, tá? É isso que Jesus estava mostrando que aconteceria, que estava acontecendo, que acontece hoje, que vai continuar acontecendo até a vinda dele. Então, trazer as pessoas à realidade, tirar as pessoas daquela hipótese, né, de que, porque ela está dentro de uma bolha, vamos dizer assim, ela está coberta de toda e qualquer mazela. Não é assim que funciona. Então, você trazendo a pessoa para esse choque de realidade, você precisa, sim, dar nome aos bois. Você precisa se posicionar, né? O Daniel Vieira ali falou isso. Será que a fala do Daniel está condizente com o que disse Jesus? Eu não estou atacando o Daniel. Eu estou questionando a imposição da fala do Daniel. E as pessoas precisam associar isso. As pessoas precisam praticar, exercitar a sua fé de uma forma mais prática. Exercitar o seu senso crítico, né? Você citou algumas coisas sobre política, né? É aquela velha frase, se você não se interessa por política, alguém vai se interessar por você e vai usar você como massa de manobra para chegar até onde ele quiser. É a mesma coisa que acontece com a visão religiosa, né? Se eu quero ficar ali dentro da minha bolinha e não quero saber sobre o que está acontecendo, eu vou ficar só aqui, alguém está usando a sua energia vital
para enganar outras pessoas, talvez até você mesmo. Então você precisa se posicionar, você precisa trazer esse conhecimento para algo mais prático, né? Muitas pessoas apontam, né? Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Tá, mas isso na prática como funciona? Funciona que eu tenho que usar os critérios de Jesus. Eu tenho que andar os passos do Cristo nas nossas limitações, obviamente, não estou dizendo do extremismo, mas nós temos que ter aquele pensamento de que o que é errado, o que é certo, o que Deus disse, o que Deus não disse. Parece básico, mas as pessoas perderam um pouco disso, porque a fé virou uma coisa lúdica, virou uma coisa quase utópica. As pessoas perderam a realidade da fé. Então, a minha luta é essa, trazer as pessoas para o dia a dia. Traz Jesus para o seu dia a dia. Jesus entraria nesse lugar? Jesus concordaria com esse discurso? Jesus acha que está certo isso daí? Tudo isso com base no Evangelho. Então, acredito que é dentro do que você está falando aí. E eu posso testemunhar que o canal do Thiago, ele não é um canal de clickbait. Eu observo, assim, às vezes, pela capa dos teus vídeos, pelo título dos teus vídeos, às vezes a pessoa pode olhar aquilo e pensar, é sensacionalismo. Mas não, você fala exatamente o que está lá no título mesmo. Você não foge do assunto, tá? Porque tem gente que gosta de botar um negócio, um clickbait, né, que chama bomba, urgente, tá? Para chegar e ganhar likes, views, aí a pessoa vai assistir, o vídeo não tem nada a ver com o conteúdo, não é verdade? E eu tenho que reconhecer isso. Meus queridos, se vocês acompanharam essa live até agora, eu peço que você, mais uma vez, nos incentive a continuar nessa nossa luta, dando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação. No meu caso, ativando por quê? Porque live é uma coisa que estamos fazendo agora. O meu canal ele é um canal antigo e temos muitos conteúdos. Na verdade, o nosso foco aqui é a arte. As encenações teatrais, a música, principalmente o teatro, porque eu, no caso, sou, além de professor de história, né, eu sou mais, digamos que, o que eu gosto de trabalhar é como ator no canal, mas assim, a inspiração não anda batendo ultimamente, tá? E a gente, de vez em quando, faz alguns desenhos, mas desenho demora mais, mas você pode chegar e assistir os vídeos antigos do canal, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal e tem muito conteúdo. Discutimos sobre diversos temas, tá? E comente o que achou da live e também, além de comentar, compartilhe com seus amigos. Com certeza, dizemos aqui palavras que vocês podem aproveitar para a vida de vocês. Tiago, eu gostaria que vocês fizessem alguma consideração final aí, para a gente dar uma palavra aí, alguma coisa para a gente terminar a nossa live. Ok. Bom, primeiro agradecer, né? Obrigado, Daniel, pelo espaço, obrigado pelo papo, foi muito produtivo para mim. Eu sempre gosto de conversar a respeito do Cristo, é sempre muito bom, sempre muito positivo. Obrigado aos espectadores, né, quem nos assistiu. Que Deus abençoe imensamente a você na sua caminhada, te dê bastante sabedoria, né? Você que nos assiste aí, você tenha bastante discernimento e que você possa aproveitar não só aquilo que nós falamos aqui, mas aquilo que dizem os escritos bíblicos e que você possa se realmente pautar no que Cristo nos ensinou. E mais uma vez eu cito João 3,16, que ao meu ver é todo o âmago do Evangelho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa verdade esteja com você todos os dias da sua vida. Vão ter dias ruins, vão ter dias complicados, mas sempre haverá a misericórdia de Deus. Então eu agradeço, né, por esse nosso bate-papo e peço aos seus inscritos que também visitem lá o meu canal, se tiverem interesse, para apreciar, né, o conteúdo e deixar lá a crítica de vocês, né? A crítica é sempre bem-vinda, seja ela positiva ou negativa, a gente sempre cresce com isso. Então, eu fico aberto também a futuros bate-papos aí, se o Daniel quiser me convidar mais uma vez, eu vou estar sempre à disposição. Ok. Então, meus queridos, fique ligado
na Além do Sol TV, uma TV tão longe, porém tão perto de você.